Olá pessoal, voltamos para a segunda parte do nosso vídeo aqui, né? Do tema de hoje, que é o que, pessoal? O que é que a gente tava falando? Você lembra? Ou já esqueceu como eu esqueci? Então, o que é o prazer espiritual? Que prazer espiritual é esse, pessoal? Aí eu coloquei a pergunta: de onde vem esse prazer espiritual? Então, a gente viu na primeira parte que esse prazer espiritual vem da conexão com Deus e com a espiritualidade. Porque é um prazer que você sente na alma. Você não sabe explicar porque está sentindo aquele prazer. Porque é Deus ali agindo no seu ser, tá? Você permite essa conexão, então é Deus agindo. Então você sente um prazer inexplicável, tá? Foi o que a gente viu na primeira parte, que se refere a uma satisfação, bem-estar, que transcende a necessidade física e emocional. Então, não vem da sua emoção, não vem da sua coisa física. Não é um prazer que vem dessa dor. É um prazer que vem lá da sua espírito, da sua consciência. Tá? É um prazer que a sua alma vai sentir que nunca mais vai esquecer. E aí a gente viu que a palavra prazer vem do latim praceres, que significa aprovado, aceito, querido, né? Que está relacionado a pracares, que é quando você é aceito, você é aprovado e é querido, você se aquieta e você se acalma. Então, quem? A consciência da pessoa. Por isso que a pessoa que está em conexão com Deus, pessoal, ela é uma pessoa que tem mais calma, paz, ela está mais quieta por causa disso. Entende agora, pessoal? A própria palavra está trazendo um sentido, tá? Então ele fala que é um prazer duradouro que é alcançado através da espiritualidade. Então, de onde vem esse prazer espiritual? Vem da conexão com a espiritualidade. Ele fala que o vínculo da espiritualidade entre a pessoa e Deus e a divindade. Ele fala a fonte do prazer espiritual está dentro da pessoa. Então, por que vocês estão procurando aí os prazeres aí fora? Ainda está procurando Deus aí fora, o prazer espiritual aí fora. Para que você está fazendo isso? Ele diz que não é visível ao olho nu. Então, não é visível ao olho nu do nosso... Esse negócio de nu aí, prazer, né, pessoal? Então, precisa explicar os olhos nu, os olhos físicos, tá? Aí, o que é que ele falou mais? Ele fala que muitas pessoas, quando ouvem a palavra prazer, relaciona a esfera de vida material, né, com a diversão e a sexualidade. São prazeres, pessoal, terreno, mas não é esse prazer espiritual, tá? Ele fala, o prazer é sentimento momentâneo. Então, esse prazer aí que a maioria estão pensando é um prazer de sentimento momentâneo, que vem de algo externo, como uma boa refeição. Então, você vai comer, você sente um prazer ali. Comidas aí saborosas, tá? Ontem eu tava até vendo um vídeo, né, nas redes sociais, o cara comendo assim a lasanha, tal, com queijo. Uma hora daquela da noite eu assistindo, aquilo me deu uma vontade de comer aquilo, tá, pessoal? Mas uma hora daquela da noite não podia, tá? Ou fazer amor. Então, fazer amor, fazer sexo, né? É um prazer daqueles que têm corpo aqui nessa matéria, tá? É por isso que o quê? A gente tem que fazer tudo isso e não se apegar a nada dessas energias, tá?
É fazer com equilíbrio. É por isso que tem muito espírito que estão nessa região, tá? Que desencarnaram, espírito aí que estão no umbral, eles ainda querem fazer sexo, pessoal. Mas ele não tem corpo. Entende? Então a imaginação dele é agarrar a pessoa para fazer o sexo, porque aquilo está na consciência dele. Mas não tem nenhuma matéria que está causando sensações nele. Então, é a ilusão da consciência dele. Então, esses espíritos que morreram nesses vícios, tá? Eles entram nesse colapso aí, tá? Da energia sexual, aí fica procurando pessoas para querer sexo, principalmente a pessoa que está fazendo sexo nessa realidade. Eles grudam ali para sentir o mesmo prazer, a mesma sensação. Por isso que a maioria de quem faz sexo aí descontrolado, tá? Esses espíritos vêm para sugar sua energia. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Aí ele fala, o prazer espiritual, né? A gente viu que inclui a introspecção, momento oração, a prática da espiritualidade, né? A sensação de paz interior quando essa pessoa está em atividade que alimenta a sua espiritualidade. Esse momento acompanha sentimento de amor, compaixão, que são fundamental para a experiência espiritual. Então, todas as pessoas que estão praticando verdadeiramente, ela relata esse sentimento de paz e sensação de plenitude. É isso, pessoal. Ele disse outro benefício é a saúde mental e emocional. Que eles viram que pessoas que praticam essa espiritualidade diminui o estresse, a ansiedade e a depressão. Então, eles já viram o estudo, tá, pessoal? E que aumenta o propósito de vida e ajuda a enfrentar o desafio com resiliência e esperança em Deus. Então, é isso, pessoal. Só tem benefício, né? Aí ele fala, desenvolver a espiritualidade é uma oportunidade que o indivíduo tem de se conectar à sua fé em Deus e com a comunidade, com as outras pessoas. Então, ele fala que o amor, o apoio, o amor que nutre as almas. Então, quando você está nessa comunidade, nesse grupo aí que está nutrindo o seu amor, tá? Vai ajudar você a crescer espiritualmente. Além disso, ele fala, a música, a arte, a leitura das escrituras, são fonte de prazer, inspirações e reflexões e emoções elevadas. Então, a gente tem que procurar sempre essas emoções elevadas, tá, pessoal? Mas o que é que acontece? As pessoas procuram prazeres de baixa vibração. E ainda o quê? Descontroladamente, não segundo a espiritualidade quer, tá? E aí? Aí você se afasta do prazer real da sua alma, que é a conexão com Deus e a espiritualidade. Não é que é proibido, pessoal, você não ter prazer aqui, tá? Da matéria. Você tem que ter o prazer da matéria, mas de forma controlada. De acordo com a espiritualidade está instruindo a sua consciência. Para quê? Para que você não apague. Você viu que ele disse que quando você se atrela ao ego, você pode apagar esse prazer espiritual da alma. Você vai apagando. Então, você vai não sentindo mais essa conexão com a espiritualidade. Então, o que é que ele falou mais? Ele falou que traz clareza mental, né? A meditação pode ajudar a fazer uma ligação profunda com a sua espiritualidade. Então, a meditação é boa, tá, pessoal? Então, desenvolver consciência espiritual também, que é o quê? É expandir a nossa consciência. Vai ajudar a gente a experimentar esse prazer espiritual de forma plena.
que envolve prática de autorreflexão, conhecimento, que ressoa com a sua essência espiritual. Leitura de texto sagrado, grupos de atividade altruísta de fazer o bem ao próximo, pode enriquecer a jornada de um indivíduo, se conectar com a sua espiritualidade mais profunda. Então, existe essa maneira que a gente tem que fazer, pessoal. Se você não faz, aí você não está buscando a frequência, tá? Você está aí no seu ego aí, buscando o seu desejo aí, tá? É isso, tá? Você não vai ter essa conexão que vai dar o prazer espiritual na sua alma, tá? Que é com a conexão com Deus. Então, o que é que a gente viu mais? A gente ter uma conexão com a natureza, isso pode trazer alegria e gratidão de você pertencer a ter uma conexão meditativa, né? Com o indivíduo, tá, pessoal? Aí deixa o povo aí bater o negócio dele aí, tá? Porque quando eu não tava gravando, ninguém vem, tá? Mas é tudo assim em cima da hora, tá, pessoal? Aí eu vou explicar aqui, né, o resumo que eu fiz aí no começo, né? Aí ele fala aqui que a comunidade também desempenha. Se você tem um grupo, as pessoas que ajudam você o trabalho da espiritualidade, né? Grupos que você se reúne, ajuda você expressar sua... Vai lhe ajudar, tá, pessoal? Então, é isso, tá? Aí ele fala, graças a Deus, acabou aí, pessoal. Vocês vão ouvir agora, tá? Aí ele fala, pode sentir acolhido, inspirado a explorar sua espiritualidade. Então, vai dar aquele ânimo para você buscar a espiritualidade, tá, pessoal? Aí ele fala que a busca pelo prazer espiritual apresenta desafio. Qual é? As distrações do dia a dia, a crise de fé, que às vezes é trazida essa crise por algum grupo, né? Você entra em um grupo e percebe que você não se conectou com a sua espiritualidade. E ainda está trazendo coisas que você vê nesse grupo que não está de acordo com a espiritualidade. Muitas pessoas vieram para o meu canal aqui, pessoal, nessa crise aí, tá? Confusão mental, né? Coisas assim, sabe? Aí ele fala, é importante reconhecer que esse obstáculo são parte desse processo espiritual. Então, faz parte, tá? Você entrou nessa crise aí de fé, de dúvida, de fé, começou a duvidar até da espiritualidade. Faz parte, tá? Mas as práticas, perseverar nas práticas espirituais vai ajudar você nesse desafio, tá, pessoal? A você enfrentar essa crise aí, tá? Permitindo que você encontre prazer espiritual mais profundo e duradouro ao longo da sua vida. Então, vai fazer com que você encontre esse prazer. Agora, a segunda parte, pessoal. Vamos lá. O autocuidado é essencial para cultivar o prazer espiritual. Então, você tem que ter autocuidado. Com o quê? Com o seu veículo, né? Que ele fala, isso inclui corpo, cuidado com o corpo, a mente e o espírito. Então, você tem que ter seu autocuidado, que você, ser humano, você é conhecido aqui como ser humano, né? Você tem um corpo, você tem uma alma, né? E tem um espírito que você tem que cuidar. Ele fala, praticar exercício físico, alimentação saudável,
sono adequado, momento de lazer são fundamental para manter o equilíbrio e favorecer a experiência espiritual. Ao priorizar o autocuidado, o indivíduo pode criar um espaço interno propício para prazer espiritual favorecer. Então, quando a gente cuida do corpo aqui, pessoal, está bem, alimentação, a gente dá uma caminhada, vai no verde, sente bem. Quando você volta, isso vai ajudar você a ter essa experiência, a sua consciência de prazer, tá? Espiritual, né? Aí ele fala, o prazer se dá na realização do ato do desejo. Por isso que o prazer é a força que molda o nosso destino. Somos o que nós desejamos mais profundo. E pois a partir desse desejo é que nossa força de vontade é direcionada. Então, por isso que pessoas que não têm esse prazer espiritual, ela fica sem força de vontade. O que é que eu vou fazer? Aí cai na depressão por causa disso, pessoal. Dando forma do nosso destino de acordo com o nosso pensamento, palavras e ações. Então, seu destino, vai funcionar esse prazer de acordo com seu pensamento, palavras e ações. Então, vocês têm que procurar coisas que venham trazer prazer para isso. Não pensamento baixo, palavras baixas, ações que você faz no seu dia a dia baixo. Então, porque ele disse, portanto, percebo que o prazer é a chave espiritual que tem o poder de abrir porta para o inferno ou para o céu dentro de nós. Então, você pode abrir, é de acordo com o que você escolhe, tá, pessoal? Você tem a chave, você pode abrir a chave do inferno, tá? Quando você começar a praticar coisas aí, ou pode abrir a porta do céu. Você tem as duas chaves. Compreendendo como inferno uma vida criada pelo nosso eu inferior. Então, pelo ego. Quando você busca as coisas do ego, se afasta de Deus, né? E o céu é uma vida criada pelo nosso eu divino. Então, porque você já sabe, né, pessoal? A gente tem estudado aqui que a gente tem um eu inferior e um eu divino. E é o qual a gente está trabalhando a espiritualidade para se conectar com esse eu divino, que ele tem a natureza divina. Tá? Aí ele fala, precisamos satisfazer o nosso desejo para o prazer na vida, desde que ele não faça bem e não faça mal a ninguém, sendo uma ação livre de violência. Com isso, vamos tomando a nossa vida mais alegre e gratificante. Então, que aquela energia não traga nenhum mal à pessoa, que faça o bem àquela pessoa, tá? Por exemplo, você vai se relacionar com uma mulher, que você faça o bem a ela, tá? O prazer carnal aqui possa trazer um bem à consciência dela, né? Ela possa gozar, possa se aliviar, ter a energia dela equilibrada, tá? A mesma coisa o homem, tá? A mulher vai lá para fazer isso com ela, tá, pessoal? E tem muitos aí, tá? Mulher, o cara casado com a mulher, e o cara tem a necessidade e a mulher não vai se preocupar em satisfazer a necessidade do marido, do namorado da pessoa. Tá errado, tá, pessoal? Vocês se ajuntaram para ter consciência, as pessoas, você tem que ter consciência se a espiritualidade unir vocês para satisfazer uma necessidade, um prazer do outro. Porque esse prazer vai contribuir para a elevação da espiritualidade do homem ou da mulher. Tá? Mas tem isso aí, tá, pessoal? Eu fiquei até sabendo no meio religioso. Por quê? No meio religioso por causa disso, tá? Porque tem umas mulheres que têm problema de relacionamento, né? De não querer sentir o prazer, tá?
que acha que o prazer é uma coisa errada. Não é errado, pessoal, tá? O prazer que você sente na alma, esse espiritual, é contribuído também por esse prazer da matéria, tá, pessoal? Agora, você fazendo com equilíbrio. Não essa coisa desordenada aí que a Matrix colocaram na cabeça das pessoas, tá? Tem irmã, né? De igreja aí, que eu fiquei sabendo que tem esses problemas, tá, pessoal? Principalmente com essa energia sexual, tá? Ele fala, ao mesmo tempo que vamos estudando as partes em nós que tem prazer, umas coisas que nos faz mal e as coisas que faz mal e outra pessoa. Pois desejar esse prazer negativo orientado, direcionado para um caminho contrário à iluminação. Então, quando você deseja prazeres negativos, né, que é energia baixa, que não é na direção da espiritualidade, tá? Não está de acordo com a frequência, você vai nessa que a Matrix está colocando aí para você, você vai ter um destino direcionado, né, um caminho contra a sua iluminação, a iluminação da sua alma. Você está indo contra. Você está jogando contra o bem, tá, pessoal? Aí ele fala, o prazer sem administração, né, pelo o eu consciente, que sabe o que fazer bem para você, é o que é mais importante para o seu caminho da libertação espiritual. Aprendendo a direcionar o desejo para aquilo que contribua para a sua ascensão. Então, pessoal, esses prazeres terrenos também contribuem. Se ele for praticado, administrado, né, ele fala, administração com o eu consciente. Quando você está consciente, fazendo aquilo consciente, tá? Mas o que é que as pessoas estão fazendo aí a matéria, se iludindo aí com a matéria? Ele está de forma inconsciente, fazendo totalmente desordenado, totalmente, sabe? Então, por isso que a igreja, né, as igrejas aí, os grupos religiosos, eles, quando vocês vai para buscar esse prazer espiritual, que é a conexão com Deus, ele vai trancar logo para você não pode fazer aí, é coisa da carne, tá proibido, aí tranca você. Tá errado. Então, era para eles ensinarem a vocês a equilibrarem, fazer com que o seu eu consciente tome consciência. Mas o que é que eles fizeram para dominar você, a Matrix? Trancaram logo esse prazer. Agora, qual é o problema agora de muitos das pessoas da sociedade? Ansiedade, depressão, tá? É isso que acontece, tá? Teve 2 padres aí, tá? Vocês conhecem aí, famoso aí, tá? 2 padres aí famosos que tiveram depressão aí. Tiveram primeiro ansiedade e depois caíram em depressão. Mas estavam lá, né? Da igreja aí, né? Você conhece a igreja católica, né? E caíram em depressão aí. Por quê? Não está sabendo administrar essas energias. Não é para, como é que se diz? Não é para evitar essa energia. É para você equilibrar o ego. Equilibrar essas energias. Você entrar na frequência de fazer de acordo com a espiritualidade que é. Para contribuir para a sua ascensão espiritual. Aí ele fala, sabendo que isso é uma etapa importante da vida humana, mas não é importante quanto à libertação espiritual, que é o objetivo da vida. E para alcançar a liberdade, é preciso abrir mão de alguns momentos, né? Por isso
É estranho falar em prazer espiritual, isso porque a palavra prazer mais comumente está relacionada à esfera da vida, como sexualidade e diversão. Então, é por isso que é difícil aí. Você só vai ouvir essa pregação aqui, tá, pessoal? De prazer espiritual no meio aí evangélico, católico. Dificilmente você vai ouvir esses tipos de pregação. É só aqui, tá? Nem no meio espiritualista eles não falam isso aí abertamente como eu estou falando. Por causa disso, tá? E quanto você não vai falar, vai deixar a pessoa mais ignorante em relação a esse prazer espiritual. Aí ele fala, mas o prazer espiritual e a sua conotação de santificação duradoura existe e é plenamente possível ser atingido pela alma através da espiritualidade e da conexão com Deus. Então, essa energia, esse prazer existe, tá, pessoal? Essa conexão. Então, você tem que se conectar. E é atingido pela alma, através da espiritualidade e da conexão com Deus. É isso. Aí ele fala, o prazer espiritual, prazer da alma, a sensação de viver bem, de se tornar melhor, mais equilibrado, com a paz de consciência e de fazer o bem, como é importante o papel de colaborar na criação da obra divina. Tá? Então, vai contribuir na sua criação da sua obra divina. Então, do seu lado espiritual divino. Então, o prazer, pessoal, espiritual, a gente está buscando. Mas a gente é o quê? Estamos aqui na matéria. Aí você vai negligenciar o prazer da matéria. Não, você não tem que negligenciar. Você tem que buscar a forma que a espiritualidade quer que você use também essa energia, esse prazer da matéria, que vai ajudar você também, enquanto você estiver aqui nessa jornada. Tá? Porque senão ele não dava aqui um corpo para a gente ter o prazer, pessoal. Tá? Então, a gente tem que equilibrar isso. Agora, com o quê? Com consciência. Né? Aí ele fala, com certeza, no atual desenvolvimento moral na humanidade, ele se encontra mais ligado a prazer fisiológico e psicológico, desconhecendo ainda o prazer da alma. É isso que está acontecendo com a humanidade, tá? Isso implica a busca insana que o indivíduo e a sociedade desenvolvem para procurar satisfazer essa forma de prazer, provocando intenso desgaste orgânico e psicológico. Desgasta totalmente a energia, né? Afetando o próprio desenvolvimento moral para atender aos excessos. Então, cai no excesso, tá? A moralidade aí deixa para trás. Então, vai fazer cada coisa aí que é imoral, tá? O indivíduo ainda está extremamente voltado para o gozo imediato, materialista, demasiadamente egoística, de denominação e poder, focando a vida somente no presente, sem medir consequência futura. Não se permite a aprendizagem fundamental das conquistas espirituais e o prazer duradouro que ela proporciona. Então, a conquista, os prazeres da alma. Então, uma pessoa que está vivendo aí, é quase a maioria, tá, pessoal? Tá todo mundo assim, tá? Buscando aí prazeres, tá? Totalmente do ego aí, egoísta, imediato da matéria, tá todo mundo assim, tá? Então, é isso que acontece, tá, pessoal? Na outra extremidade se encontra os puritanos, que pode desequilíbrio, não permite nenhuma forma de prazer, entendendo que a mortificação do corpo é o caminho para a elevação espiritual. Então, não é você mortificar o corpo, é você equilibrar. Porque você vai estar aqui no corpo, mas você vai usar, mas não ficar apegado a essas coisas da matéria.
tá, pessoal? O negócio é que não acontece assim, tá? Então, os puritanos é o quê? São aqueles que estão nos grupos religiosos que proíbem totalmente esses prazeres que vêm do corpo, tá? Do corpo, da matéria, tá? Eles evitam, é pecado, ai meu Deus, tá? São puritanos. Mas eles estão buscando, tá? Nas eras obscuras do pensamento humano, os dois extremos fizeram parte do desenvolvimento espiritual. Então, quando a pessoa está na obscuridade humana, você faz parte desse desenvolvimento, desses dois extremos. Ou você libera tudo, ou você tranca tudo. A pessoa nunca chega ao meio termo, pessoal. Aí ele fala, o total buscar prazer sem preocupação ética ou moral, baseada em vida somente no instinto, mais próxima aos irracionais, onde houve o abuso de poder da sexolatria, da gustonia, da sexualidade, da licenciosidade, época de tristeza e memória. E o momento oposto, onde o prazer era considerado pecado ofensivo às leis divinas, tá? Toda forma de prazer errada se estimular do completo abandono do prazer para se atingir o céu. Então, é esses dois extremos que estão aí. Mas ninguém está pregando o equilíbrio, tá, pessoal? Que a pessoa pode fazer isso, mas de uma forma que é de acordo com a frequência da espiritualidade. Foi esses dois extremos aí, que ou você sai logo... Como é, pessoal? Se você espiritualista, não vou querer saber da matéria. Como assim? Se você tem um corpo de matéria. Entende? Então, foi essa narrativa que estava aí. Ele fala, toda forma errada de estímulo, né? Isso teve início na época remota, quando a religião imperava ditorialmente na consciência do ser, mas se mantém até hoje, em menos quantidade, podendo levar o indivíduo à indiferenciação e à depressão. Então, é isso que aconteceu. Por isso que os padres, aqueles dois padres aí famosos, caíram em depressão, tá? Porque não pode fazer isso, tá? E essa igreja aí, a católica, ela proíbe o cidadão que é um sacerdote ali de ter uma mulher, né, um relacionamento com a mulher. Porque ele acha que vai ser mais santo se não tiver nenhuma prática com nenhuma mulher. Tá? É essa ideia que está sendo aí transmitida e não é verdade, tá, pessoal? Aí ele fala, ao entender que a medida da felicidade é para a vida material e possa do necessário, ou seja, o equilíbrio entre a escassez e o supérfluo, isso bastará saber moderar, inclusive o seu apetite na satisfação do prazer orgânico. Então, você tem que ter moderação. É para a vida moral e a conquista da consciência tranquila. Então, que sua consciência fique tranquila. Como vivenciar ética e sensata até a fé no futuro com a confiança em si mesmo e em Deus. Então, você não perde a frequência do gozo da alma, tá? O prazer da alma, mas você também não deixa de ter o gozo aqui da matéria, tá, pessoal? Porque você viu falar no outro, na primeira parte, que eu conheci tem muitas mulheres evangélicas que ela tem medo de gozar. Tá? Materialmente mesmo, no sexo ali com o marido dela, ela já é casada com... Tá na igreja, tá? Tá na igreja com o homem, né? Aí vai ter o relacionamento sexual, ela fica o quê? Ela se prende, ela fica, sabe? E aí não goza. E tem muitas mulheres que não tá gozando, pessoal. Aí como é que você vai ter satisfação? Então, para que você se juntou com
com o homem. Se você não quer ter o prazer acha que isso é errado, né? A igreja colocou isso aí como isso é errado. Você acha errado se você tem um gozo aí, um prazer. Tem pessoas que estão com esse problema, tá, pessoal? E de vários grupos religiosos, tá? Aí ele fala, o prazer, a felicidade do bom espírito consiste em conhecer todas as coisas, não se sente ódio, ciúme, inveja ou ambição nenhuma das paixões fisiológicas, que a busca exacerbadamente em felicidade o homem. Então, é você buscar essas coisas, mas não ter esses sentimentos aqui, tá? Exacerbado. Então, o quê? Uma coisa descontrolada. A felicidade deles não tem, deles nada tem de carnal, somente são espiritual, prazeres que ainda grande parte da humanidade não experimentou. Então, esse prazer espiritual, uma boa parte da humanidade ainda não experimentou, tá, pessoal? Que é o quê? A conexão com a espiritualidade. Pois desconhece mais que são profundamente mais intensos do que aquela que experimentando matéria. Então, você vê aí, você pode ter aí várias mulheres gozar aí. Esse gozo da prazer da alma não se compara com esse da terra. É um prazer muito intenso, tá? Aí ele fala, quando aprendemos... foi aqui que a gente parou, não foi, pessoal? Foi. Quando aprendemos a controlar o excesso das paixões e do prazer, não deixando que ele governe a sua vida. Então, você tem que usar a matéria, o seu corpo, que é um veículo, a matéria, mas não deixe ele governar você. É o que acontece quando você está inconsciente, esses prazeres governam a pessoa entra no descontrole. O homem estará dando grande passo para sua renovação moral. Então, quando você controla, você está dando um grande passo para a sua moralidade, compreendendo que o verdadeiro sentido da vida, podendo realizar coisa grandiosa em seu benefício e do outro, já tendo uma antevisão da felicidade plena, que é o bom espírito, vivencia, descobrindo que fazer o bem é algo extremamente prazeroso. Então, fazer o bem, pessoal, é extremamente prazeroso. Eu lembro aqui do pastor que estava batendo na mulher, tá, pessoal? Nossa, pessoal, a mulher foi feita para você dar prazer a você. Você dá prazer a ela, tá? E batendo, e era pastor, tá? Batendo na mulher e tal. Você estava fazendo uma coisa contrária ao que a espiritualidade queria, tá? Até para você, na hora do sexo lá, né? Fazer uma coisa com carinho, com amor, que traga prazer para aquela consciência. Que aquela consciência está em um avatar, em um corpo de mulher, tá? Que a Bíblia que fala é mais frágil. Então você tem que ter cuidado para não quebrar. Frágil quebra, né? O vaso é mais frágil do que o do homem, pode quebrar qualquer coisa. Então, você tem que ter cuidado com esse vaso frágil quando você vai usar, tá? Você usa o vaso, agradece a Deus por esse vaso, tá? Que está lhe trazendo ali momentos de prazer, que está ajudando a você no crescimento da sua consciência, tá, pessoal? Agradeça. Também a mulher também agradeça pelo vaso, o homem que ela tem, que está trazendo a satisfação dela, tá? É isso, pessoal, tá? Tem que estar de acordo com a espiritualidade. Agora, o que é que a Bíblia fala? Será que a Bíblia fala sobre esse prazer espiritual, pessoal? Não, irmão Samuel. A Bíblia não fala sobre prazer espiritual, não. Não fala, não? O gozo, o que é que está falando? Gozo, alegria, que você se alegre no Senhor. O que é isso? É esse prazer espiritual.
Você entende, pessoal, que você não pode ficar na letra, o conceito, você tem que saber o conceito? Tem na Bíblia. Vamos ler então. Salmo 112, 1. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seu mandamento tem grande prazer. Então, você tem prazer em estar ouvindo as palavras de Deus, os mandamentos de estar seguindo ali. E aí você vai louvar o Senhor, porque o louvor vem da sua alma, pelo prazer que está proporcionando a sua alma, pelo esse prazer, esse gozo, tá? Aí ele fala, Salmo 28, versículo 7. O Senhor é minha força e meu escudo. Nele confio o meu coração. E fui socorrido pelo que meu coração salta de prazer. E como o meu canto, eu louvarei. Então, o salmista diz que quando ele entra, confia de todo o coração, né? Pelo que meu coração salta de prazer. Então, a alma dele sente uma alegria tão grande, tá? Um gozo na alma, que ele salta de prazer e começa a cantar e louvar a Deus. Por isso, pessoal, quem não está conectado, ele não louva a Deus. E Deus está procurando esses verdadeiros adoradores, tá? Tá louvando só da boca para fora, como como é que se diz? Como um trabalho, sabe? Esse pessoal que vai vender CD como um trabalho. Então, tá fazendo isso, mas não de coração, tá? Deus conhece. Por isso que Deus falou lá com Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Fala para eles aí me procurar de todo o coração. Senão, não vai ser tá me honrando aí com lábios. Então, isso está acontecendo até hoje, tá, pessoal? Tem gente aí honrando com lábios. Você está pensando que é do seu, mas não é, tá, pessoal? Porque falta a conexão para dar esse prazer na alma. E quando aquela pessoa canta com esse prazer, você sente, você pode estar onde você for. Aí, Salmo 16, 11. Faz-me ver a vereda da vida. Na tua presença, há abundância de alegria. A tua mão direita, há delícias perpétuas. Então, a alma da pessoa, né, que está na presença de Deus, vai haver abundância de alegria. Tá, pessoal? Então, como é que pode uma pessoa diz que está em conexão com Deus, mas está aí numa tristeza só, numa depressão, o espada entrando na depressão? E isso demonstra que não há uma conexão verdadeira. Mas ele é padre, o outro é pastor. Mas por que caiu nessa depressão? Porque na presença de Deus há abundância de alegria. Então, se sua consciência está na presença de Deus, se sua alma está na presença de Deus, há abundância de alegria na sua alma. A tua mão direita, então, a mão do trabalho da espiritualidade, há delícias perpétuas. Então, você vai se deliciar com a mão direita, que é o trabalho da espiritualidade. Tá? Tá bem profundo, né, pessoal? Tá bem profundo, mas vamos continuar aqui, tá? Salmo 119, 111. O teu testemunho tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Então, quando você toma a herança, o testemunho, né? Eu tenho tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Então, você sente um gozo. Deus também sente gozo quando você está na frequência, porque a alegria do Senhor é ver a gente na frequência dele, na presença dele. Ele sente tristeza quando você se afasta, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Isaías 61, 10.
Regozijai-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação, me cobriu com manto de justiça, como um noivo que adorna, como atavio com a noiva, que se enfeita com a sua joia. Então, pessoal, olha o que Isaías fala. Ele traz uma comparação, esse nosso relacionamento com Deus, como um noivo e uma noiva. É o que Cristo está lá. Aquela noiva que está em conexão com Deus não vai ser pega de surpresa. Tá? Ela está com a lamparina acesa dela. Ela está na conexão. Então, Isaías traz isso também. Que a alma se alegra em Deus, no meu Deus, porque me vestiu de salvação, nos cobriu com manto de justiça, então, salvação, justiça, como a noiva adorna, um noivo adorna com a noiva. Então, quando o noivo está com a noiva se adornando, que se enfeita com a sua joia. Então, está enfeitando, está cuidando. Foi por isso que Paulo comparou a mulher como a igreja e o marido é a cabeça, que é Cristo. Por isso que ele fez essa comparação. Você tem que cuidar da mulher como se cuidasse da igreja. Tá? Como Deus está cuidando da igreja. Está dando todo o carinho, está suprindo todas as coisas que a igreja precisa. É isso, pessoal. Está ficando profundo, né? Mas vamos lá, Salmo versículo 9 e 2. Capítulo 9, versículo 2. Em ti me alegrarei, saltarei de prazer, cantarei louvores a teu nome altíssimo. Então, a alma da pessoa, quando está conectada, ela vai saltar de prazer, vai cantar os louvores. Tá? Aí, Salmo 1, versículo 2 e 3. Ante tenho prazer na lei do Senhor, e na tua lei medito de dia e de noite. Então, aquele que tem a conexão, ele tem prazer na lei do Senhor. Ele vai meditar de dia e de noite. Uma pessoa que não está conectada, ela não tem prazer, pessoal. Por isso, pessoas que não estão aqui em conexão com a espiritualidade, ela não busca, ela não quer ouvir. Tá? Nem nos pastores que ela vai, eles não querem nem ouvir os pastores. Então, estão fazendo o quê? Querem buscar o desejo, o prazer. Talvez vá em um grupo desse aí, porque o pastor prometeu que ele vai ganhar não sei quanto, aí ele vai atrás. O prazer do ego, né? Aí, Isaías 62, 4. Você será chamado, meu prazer está nele, e a sua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Então, é como a noiva, é a casada, é aquela que está comprometida. Tá? A gente, a conexão com Deus, é como a gente tivesse comprometido. Então, Deus não vai ter relacionamento com solteira. Por isso que a gente que é o homem, tá? Que é a cabeça de Cristo, a gente não pode ter relacionamento com aquela pessoa que tem um compromisso com a gente. Aí a gente vai ter um relacionamento profundo. A mesma coisa é espiritual. Deus só vai ter relacionamento com aquele que aceita, se casa, diz sim para Cristo, tá? Aquele que diz sim, sim, eu aceito Cristo, eu quero essa frequência. Então, esses que se aceitaram sim, se casaram, é casado. Então, é o que ele diz, ele tem prazer com essa terra, com a casada. Então, tá falando lá através de Daí que Deus tem prazer na casada. Então, ele vai sentir prazer com que a gente está em conexão e a gente está em conexão com ele. Então, Deus tem prazer na nossa conexão com ele. E a gente tem também. E o Senhor se agrada de ti. Então, o Senhor se agrada que a gente faz esse compromisso
essa responsabilidade com a frequência dimensional, tá? E a tua terra será cansará, não cansará, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Salmo 149, versículo 4. Porque o Senhor tem prazer no seu povo. Ele coroa de vitória os humildes. Então, o Senhor tem prazer no povo dele, que ele chama, ele desperta, ele chama, separa para que ele entre em comunhão com Deus, tá? E vai ter esse prazer na alma dele. Então, e Deus também tem prazer. Quando você começa a fazer o bem, você entra na frequência boa, você ajuda o próximo. Então, todos esses seu movimento, Deus está tendo prazer na sua vida. Então, você vai sentir um gozo, um prazer muito grande também. Aí, Isaías 11, versículo 2 e 3. E o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho, de poder, conhecimento e temor do Senhor. E ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Então, pessoal, Isaías, essa profecia de Isaías, está falando de Cristo, né? Então, foi por isso que Cristo, quando esteve aqui, tá? Ele disse, o meu prazer é obedecer ao Senhor. A minha comida é a comida que vem do meu Deus. Você viu ele falar isso para os discípulos? Então, Deus estava sentindo prazer no filho dele. Por isso que quando ele se batizou, esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Então, a quem eu tenho prazer, a ele ouvir. É claro, pessoal, a Bíblia é claríssima. Você vê que tem uma profecia de Isaías que está falando de Cristo, o qual Deus tem prazer no que Cristo estava fazendo aqui. Então, a gente precisa entrar nessa frequência para a gente se tornar filho de Deus e Deus ter prazer com a gente e a gente ter prazer com Deus, que é o prazer espiritual da nossa alma. Tá? Aí, Isaías 61, 10. Nossa, esse Isaías tem cada profecia profunda, né, pessoal? Ele fala, é grande o meu prazer no Senhor. A minha alma se regozija no meu Deus, porque ele me revestiu com veste de salvação e pôs sobre mim o manto de justiça, no qual noiva adorna a cabeça do sacerdote, quando enfeita com a joia. Então, foi aquele versículo que a gente falou, né? Que é como um casamento, a gente está como um noivo e uma noiva, um relacionamento, tá? Com Deus. E que a gente vai se aprofundar esse relacionamento, tá, pessoal? A gente está assim, como o noivo e a noiva. Deus é o nosso noivo e a gente é a noiva. Aí ele fala, Salmo 149, versículo 4. Porque o Senhor tem um prazer no meu povo, ele coroa de vitória os humildes. Então, aquele que é humilde, Deus tem prazer nele. Salmo 119, 174. Anseio pela tua salvação, Senhor. A tua lei é o meu prazer. Então, aquele que está em conexão, ele tem prazer na lei do Senhor, tá? Ele não vai rejeitar. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Salmo 16, versículo 11. Tu me mostrarás o caminho da vida e me dará a alegria da tua salvação e o prazer de viver contigo para sempre. Então, Deus vai mostrar o caminho da vida, vai nos dar alegria na tua presença, então, na conexão, o prazer de viver contigo. Então, esse prazer de viver com Deus, nessa conexão, vai dar um prazer de viver contigo para sempre. Então, para sempre a gente vai estar nessa conexão. Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Provérbio 18, 2. O tolo
não tem prazer no entendimento, mas se expõe ao seu pensamento. Então, o tolo, aquele que não busca o conhecimento da espiritualidade, é tolo. Ele não tem prazer no entendimento, ele não quer entender as coisas, ele não quer tomar consciência, é tolo. Então, qual é o prazer dele? É expor seu pensamento às coisas do seu ego, tá? Aí, Salmo 16, versículo 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Então, é aquilo que falou. Na presença de Deus, tá? Você vai encontrar plena alegria, eterno prazer à tua direita. Então, na obra de Deus, na mão de Deus, naquilo que você veio fazer, no seu propósito, você vai encontrar prazer também. Você vai gozar, tá? Prazer espiritual, fazendo o trabalho, a obra de Deus. Aí o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Ezequiel 18, 23. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Então, olha o que Deus fala para Ezequiel. Tem eu prazer na morte do ímpio? Então, a morte do ímpio é a morte espiritual. E Deus não tem prazer nisso, tá? Palavra do soberano. O Senhor, ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar do seu caminho e viver? Então, me agrada ver ele se desviando do mau caminho e entrando no caminho do Senhor para que ele viva. Então, viva espiritualmente nessa conexão com prazer com Deus. Deus não se agrada com a morte espiritual do ímpio, tá? Porque morte carnal ninguém morre, tá, pessoal? Você só deixa o corpo, mas você é uma consciência, a sua morte da consciência é a sua separação de Deus, tá? Eu já expliquei isso aqui, tá? Bem detalhado, tem aí vídeo aí meu aí no YouTube. Eu não sei se o YouTube mandou embora, tá? Se tiver aí, você assiste. Se não, você pergunta aqui que eu vou responder. Ele fala, Ezequiel 18, 32. Pois não me agrado a morte de ninguém. Então, a morte espiritual de ninguém, Deus se agrada. Palavra do soberano. O Senhor, arrependa-se e viva. Arrepende, pelo amor de Deus, e viva. Então, volte para a frequência da espiritualidade, volte para Deus, tá? As pessoas, quando acham que vai voltar para Deus, vai largar esses prazeres da carne. Você não vai largar. Agora você vai usar de maneira moderada, de acordo com o que Deus quer que você use. Tá? Aí, Eclesiastes 9:7. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já agradou do que você fez. Então, o Eclesiastes, então, Deus já se agradou da alma dele. Então, vá, coma, beba, se alegre aí, pois Deus, com o vinho do coração alegre, então, o vinho espiritual, tá? Com o Espírito Santo, pois Deus já se agradou de você. Aí o que é que ele fala mais? Neemias 8:10. E Neemias acrescentou, pode sair e come e beba do melhor que tiver, e reparta com que nada tem preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeça, porque a alegria do Senhor é a fortaleza. Então, pessoal, essa alegria, esse prazer na alma, esse gozo, é a nossa fortaleza, é a nossa força. Se a gente não tem essa alegria, a gente fica fraco. E aí o inimigo vai ganhar território com a gente. Por isso que essa frequência da alegria é importante. Esse gozo, que é o prazer do espiritual, que é o prazer do nosso espírito, né? Que é trazido pela alegria do Senhor, tá? Então, foi o que ele falou para Neemias.
Saia, beba o melhor que tiver e reparta com o que não tem preparado. Reparta com as outras pessoas. Faça o bem, que esse dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeça, porque a alegria do Senhor o fortalece. Ele falou para Neemias. O que é que a Bíblia fala mais? João 16, 22. Assim aconteça que você agora, com vocês, agora é a hora de tristeza para vocês. Mas eu o verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirarão essa alegria de vocês. Então, o gozo, vai ter um gozo completo quando se encontrar com Cristo, tá, pessoal? Aí você vai sentir um gozo na alma. E ninguém vai tirar essa alegria de você. Ninguém, tá? Por isso que o apóstolo fala, ninguém, quem é que se separará do amor de Cristo? Ninguém. É a peste, é a fome, é a tempestade, é o mundo vindouro. Ele fala um monte de coisa. 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. Regozijai-vos sempre, orar sem cessar, e tudo dá graça, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, regozijai, então se alegre sempre, ore sem cessar no Espírito, né? Tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus. Então, é a vontade de Deus a gente se alegrar em Cristo, tá? A gente ser sempre alegre, porque é uma frequência, pessoal, muito boa, tá? Quando você está nessa alegria, você sai do corpo, você tem visão, você... tá? Então, o inimigo, pessoal, ele vai olhar com raiva com você, tá? No mundo espiritual, se você abrisse a visão, você ia ver o inimigo assim, rangendo os dentes, com raiva, porque você está nessa frequência. Tá, pessoal? Então, esse gozo, esse prazer espiritual, essa alegria, tem que estar com a gente. Aí ele fala, 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, Deus ama quem dá sentindo o gozo de dar. Esse negócio de dar, né, pessoal? Aí tem uns aqui que vai lá ele. Mas esse dar, pessoal, é você estar disposto, dando com alegria. Então, isso agrada a Deus, pessoal. Por isso que eu coloquei aí, tá? O meu Pix, para você sentir no coração, você dá com alegria. Nossa, pessoal, a pior coisa é a pessoa vir aqui contribuir com as tristezas. Eu não quero isso, tá, pessoal? Quero que ela venha com alegria e dê, tá? Teve já as pessoas aqui que experimentaram isso. Nossa, quando ela deu com alegria, tá? Aqui a contribuição no meu canal. Nossa, ela disse que sentiu uma alegria, pessoal. Um gozo na alma que ela não sabia. Ô, irmão, não sei lhe explicar porque eu estou sentindo isso. É isso que acontece, tá? Aí ele fala, Mateus 25, 21. Eu, o Senhor, disse, bem-estar. O Senhor disse, bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no meu gozo do teu Senhor. Então, aquele que é um servo fiel, pessoal, ele vai entrar no gozo, ele vai ter prazer espiritual. Tem que gozar, tem que entrar no gozo, na alegria do Senhor. Tá? É uma recompensa daqueles que buscam a espiritualidade, tá? Aí, Romanos 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, paz e crença, para que abunde em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, é a conexão com o Espírito Santo, né? Que vai trazer esperança e vai encher os nossos corações de gozo e paz. Então, é essa conexão, pessoal.
tá? Que vai trazer esse gozo, que é o quê? É o prazer espiritual, né? A alegria da nossa alma, tá? Aí o que é que ele fala mais? 1 Pedro 1, versículo 8 e 9. Ao qual, não havendo visto, a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrei com gozo inefável e glorioso, alcancei o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, a gente não está vendo, né? Ele fala, não vendo, mas crendo, vos alegrei com gozo inefável. Então, com o gozo da alma, mesmo você não vendo a Deus, você está tendo gozo na alma. E glorioso, alcançar o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, você há mais no qual não está vendo. Você está amando um Deus, tá? A gente que ama a Deus, está buscando essa conexão, a gente não está vendo a Deus, mas a gente está amando e a gente vai sentir nessa alegria, esse gozo inefável e glorioso na nossa alma, até a gente alcançar a salvação da nossa alma. Tem que ter gozo, pessoal, tá? É o prazer espiritual. Então, o prazer espiritual é isso. Aí, 3 João 1, 4. Não tenho maior gozo do que este, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, o que é que João fala? Eu não tenho, e Deus, né? Deus tem prazer também que a gente ande na verdade. Então, qual é o gozo? Então, sente alegria, tá? Aqueles que são filhos, Deus sente alegria que esse filho anda na verdade. Então, é um gozo para Deus. Você acha que você está alegrando o coração de Deus? O que é que você acha que Deus vai fazer com você? Se ele está na sua consciência, é o que Pedro está falando aqui. Amai-vos quando não estamos vendo agora, mas cremos vos alegrar com gozo inefável e glorioso. Então, você vai sentir esse gozo inefável e glorioso na sua alma. Por quê? É a resposta de Deus. Se você responde a Deus como filho, alegra o coração dele, então ele vai responder a você, pessoal. É claro, é um relacionamento, tá? Por isso que eu estou falando aqui, os irmãos que têm relacionamento. Quando você entra no relacionamento, contribui, está compartilhando as coisas que você tem, você está se alegrando com o que eu estou falando, eu estou compartilhando. Então, é uma troca. É a mesma coisa, a gente vai ter uma troca de energia com Deus, tá, pessoal? Você faz aquilo que Deus agrada, então anda na verdade e alegra o coração dele, o que é que vai acontecer? Você vai ter um gozo na alma. Você vai ter um prazer espiritual. Então, pessoal, graças a Deus, agradecer a vocês, chegamos ao fim de mais um dia, um vídeo, tá? Foi difícil, tá? Fazer esse vídeo aqui com... Eita, meu Deus, as pessoas aí fazendo zoada, mas consegui, tá? Espero que vocês estudem e entendam essa mensagem da espiritualidade, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!